E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje de técnicas de atendimento, tanto a presencial quanto a distância e cliente interno e externo. Bom, vamos lá. Por que atendimento presencial e atendimento à distância? Porque tem duas formas, né? Uma é quando você está efetivando a venda, que pode estar sendo presencial ou até online, né? Mas vamos dizer assim, que esse primeiro atendimento aí que a gente fala é o atendimento da venda, tá? E um segundo ponto, a distância, a gente tem que pensar nesse atendimento do pós-venda, tá bom? Que existem diversas técnicas, nós vamos falar um pouquinho do CRM. E quanto ao atendimento interno, né, do atendimento ao cliente interno e o cliente externo. Por que cliente interno? Porque o nosso primeiro cliente é, sem dúvida nenhuma, os funcionários da empresa, é o primeiro cliente. Para isso nós temos técnicas, né? Nós vamos praticar um endomarketing. E depois nós temos o cliente externo. Por que o cliente externo? Que é o que vai comprar da gente, né? Presencialmente ou à distância. Vamos lá? Bom, vamos falar de técnicas de atendimento pessoal. Então, eu separei 3 tópicos aqui para falar dessas técnicas de atendimento presencial e algumas norminhas para fazer com que tenha, assim, crie um clima agradável, um clima em que mostre, que crie até, por exemplo, uma motivação para que aquela venda aconteça, que estímulos para que a venda seja concretizada, né? Então vamos lá, uma das primeiras coisas que vamos falar é da aparência, depois da expressão corporal e da voz. Isso quanto ao atendimento presencial. Bom, é lógico, pessoal, que tudo que nós fazemos, nós tratamos, quando nós estamos falando do atendimento presencial, você tem que estar motivado. E para você estar assim, motivado e conseguir passar essa motivação, você tem que estar se sentindo bem, né? Porque as pessoas que forem ser atendidas por vocês também vão se sentir bem quando estão sendo atendidos uma pessoa que tem sinais de higiene pessoal muito bem sinalizadas. Então vamos lá. Então alguns sinais de higiene, né? Que vai fazer com que crie aquela atmosfera para que a venda aconteça e você também, como um vendedor, se sinta motivado, né? Bom, então pessoal, tem coisa assim que parece que é chover no molhado, mas às vezes a gente vai ao comércio, às vezes a gente vai ser atendido, a gente vê cada situação um pouco complicada, né? Então é importante sim, não sei o tamanho, a barba que a pessoa vai usar no atendimento se for homem, mas tem que ser uma barba bem cuidada e não ter excesso, né? Bem aparadinha. O cabelo tem que estar bem cortado e não aqueles sinais de cabelo desarrumado que você acorda e não consegue nem pentear, né? Aquela noite você dorme todo amassado, né? Você dorme e dá aqueles sinais. Então, isso é importante para a pessoa sentir confiança em você, né? Eu já vi várias vezes no comércio as unhas, assim, não bem cortadas, unhas grandes, às vezes sujas. Isso aí, galera, vou falar a verdade, eu reparo demais, isso me incomoda, né? Uma coisa legal também, uniforme. O uniforme mostra que a loja tem um padrão, só que esse uniforme também tem que apresentar sinais, né, de limpeza, o uniforme tem que estar bem passadinho e tudo mais. Porque ao contrário disso, dá sinais de desmanzelo. Se a pessoa tem desmanzelo com ela mesma, imagina com o cliente, né? Então isso aí tem esses símbolos, né? Que nós olhamos as pessoas e tiramos algumas conclusões, às vezes errada, mas tiramos conclusões, né? Bom, uniforme bem adequado, evitar maquiagem excessiva, né? Utilizações de perfume, por quê? Às vezes, né, a pessoa, você vai ser atendido uma pessoa, você olha para ela e fala, pô, mas eu acho que ela não está ambientalizada para aquilo que ela está desenvolvendo. Acho que ela devia estar em outro lugar com esse tipo de maquiagem, né? E perfume? Por que os perfumes estão complicados? Porque ele pode causar... Às vezes seu cliente ele pode ter uma irritação, às vezes seu cliente pode ser alérgico. Por exemplo, eu sou extremamente alérgico. Muitas coisas aí podem ser prejudiciais para mim. Então, se eu for num lugar que a pessoa tiver um perfume forte, isso me atrapalha. E os EPIs, né? Hoje a gente está passando por esse momento, né, do coronavírus no Brasil e, por exemplo, o que são os EPIs, né, esses equipamentos de proteção individual, né, por que eles são importantes? Porque imagina, por exemplo, você está trabalhando num hospital e não está utilizando luvas e toucas e os jalecos, coisas adequadas para a função, você pode se contaminar. Agora imagine você vai a um restaurante e vê um chefe de cozinha, por exemplo, não utilizando uma touca,
né? Ele falando em cima dos alimentos, ele não está bem vestido. Eu tenho uma experiência que uma vez eu fui a um local, um restaurante, em que, assim, a vestimenta das pessoas que trabalhavam ali, tanto no atendimento quanto na cozinha, não me passaram segurança. Eu tive um sinal de falta de higiene naquele momento, tá bom? Então, isso. Bem, quanto à expressão corporal, né, gente? Existe até um livro muito bacana que se chama Linguagem Corporal, porque às vezes nós falamos uma coisa, mas nosso corpo está expressando outra, né? Que é uma das coisas principais do marketing, principal também do atendimento, é saber ouvir, né? E dar atenção ao cliente, né? Quando está naquele momento do atendimento, né? Não ficar fazendo outra coisa, olhar, sentir se a pessoa gosta que olhe nos olhos, se a pessoa é um pouco mais tímida, dar o espaço dela, né? Mas olhar e saber ouvir, né? Toma cuidado com algumas expressões do corpo, como a mão, né? Para não cruzar as mãos, porque quem está vendo parece que está emitindo o sinal de negatividade, como se a pessoa não estivesse aberta para aquele momento, né, do atendimento, né? Bom, é importante passar sempre sinal de simpatia, né? Sorrir enquanto fala e ouve, não exageradamente, para não parecer, né, uma coisa artificial, né? Dar atenção exclusiva para o cliente, isso é muito importante, porque você não pode fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Então, talvez um atendimento numa loja, você pode setorizar e dar o atendimento necessário para o cliente, mas você não pode ficar abandonando, fazendo outra coisa, conversando com funcionários, outras coisas no atendimento ao cliente, né? E demonstra interesse no que ele ouve, porque nem sempre vai expressar corretamente o que ele está tentando vender, o que ele está tentando comprar. Então, você vai ter que interpretar o que ele está falando, né? Bom, então evitar, né, fazer qualquer coisa, ou demonstrar com olhares em outros lugares da loja, do local, que demonstre que você não está ali atendendo, que você, apesar de estar fisicamente ali, né, psicologicamente você gostaria, você está em outro lugar, aparenta estar em outro lugar, tá bom?